Olá, meus amigos, minhas amigas da Universidade Federal de Mato Grosso. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso segundo guia de estudos, o nosso segundo personal coach para o cargo de assistente administrativo da UFMT. Meus amigos, isso aqui é um projeto pedagógico. Você pode ter certeza, um projeto pedagógico 100% focado em resultados. E se você cumprir as suas metas de estudos todos os dias, você pode ter certeza, cara, que lá no dia da prova você vai lembrar da gente, porque você vai ficar muito competitivo. Tá certo? Vamos lá, semana 2. Semana essa aqui começa com o feriado dia 21 de abril, mas aqui no Lá Concurso não tem isso não, cara. Aqui é todos os dias, de segunda a segunda. Sabe por quê? Porque somente você estudando todos os dias, você vai conseguir ter aí, você vai conseguir adquirir um hábito de estudar. E quem adquire esse hábito de estudar, fica tudo mais fácil, tá? Tá certo, meus amigos? Então vamos lá. Né? Olha aí, assistente administrativo, 70 dias de acesso, super promoção aqui no Lá Concursos, apenas R$220, aliás, R$120, de novo, R$120. E se você quer fazer parte desse projeto pedagógico e não começou ainda, cara, pode vir fazer essa matrícula, porque você não perdeu aula nenhuma, todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Data da prova está bem aí, bem próximo, 18 de maio. Pode ter certeza que com esse projeto pedagógico você conseguirá alcançar os seus objetivos, né? A gente sempre faz uma análise da prova, né? Então isso aqui é o conteúdo para assistente técnico administrativo. Esse concurso tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogáveis por mais um, e nós trabalhamos aqui no Lá Concurso com transparência total. Prestem atenção, este conteúdo nós não iremos oferecer, tá certo, gente? Nós não iremos oferecer esse conteúdo, que são as leis e diretrizes de base da educação. Nós não vamos oferecer esse conteúdo. Professor, mas qual que é o conteúdo do Lá Concurso? Está aqui. Tá? Você pode estar clicando aí em qualquer uma dessas pastas aqui e você vai ter aí uma noção da profundidade e da qualidade dos nossos cursos, né? Nosso curso, nesse exato momento, já tem 121 horas, né? Professor, quando o senhor fala que aqui é projeto pedagógico, como assim projeto pedagógico? Cara, a gente tem toda uma metodologia própria para fazer com que você fique competitivo. Então, o primeiro curso, o primeiro personal coach nosso foi explicando o que é personal coach. Agora, eu vou dar uma paradinha e vou passar para vocês o seguinte. Fixando conteúdo. O que é o fixando conteúdo? É um vídeo institucional que nós temos, que ensina o aluno, não é que ensina, que sugere ao aluno uma metodologia de como estudar. É muito importante que o aluno estude corretamente, porque quando ele estuda corretamente, ele consegue absorver mais conteúdo, fixar mais conteúdo e ficar mais competitivo, né? Então, assista um vídeo aí. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para fazer um vídeo muito especial. Um vídeo, na verdade, esse vídeo aqui, ele é um vídeo orientativo, ele é um vídeo aí que muito importante para o aluno concurseiro, que nós chamamos esse vídeo de fixando conteúdo. Professor, como assim fixando conteúdo? Isso aqui é um vídeo na qual a gente sugere para vocês algumas estratégias para você fixar conteúdo e para você ficar muito competitivo. Ou seja, faz parte do nosso projeto pedagógico LAC Concursos, o jeito de estudar. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Olha só. Antes de entrar em detalhes do fixando conteúdos, eu quero passar para vocês aí o principal erro, a principal falha, o principal pecado capital do aluno concurseiro. Tá? Imagine a seguinte situação. Você, vai lá no dia da prova, está marcado, você se prepara, você vai lá para a prova, você entra na sua sala, assina a lista de presença, senta no seu lugarzinho, tá?
E você já levou água, já levou chocolate, você está ali no aconchego da sua carteira, encontrando ali a sua melhor posição, tá certo? E aí, o que acontece? E aí os fiscais de prova, de sala, aliás, né? Eles distribuem os cadernos de prova, né? Você pega o seu caderno, tá certo? E você começa a folhear o caderno, e aí você começa a resolver as questões de prova. E aí, você lá resolvendo as suas questões de prova, você se depara com uma questão. Ali é um encontro íntimo seu com a questão. Naquele momento, cara, você não vai ter condições de buscar fontes alternativas de pesquisa. Naquele momento é só você e a questão, você e a prova ali. Não tem ninguém, você não tem como consultar o Facebook, você não tem como consultar aí o Google, mandar e-mail, o seu material de apoio, notebook, nada, é só você e a questão. Aí você lê a questão e aí você fala assim pro cara, pra questão, cara, eu já te vi, eu te conheço. E aí você fica pensativo. Aí vem o ato que eu caracterizo como o principal erro do concurseiro. É esse aqui. Puxa vida! Mas esqueci o você. Eu esqueci. Mas eu esqueci. O que é isso, professor? Significa dizer que esse aluno, quando ele estava no processo de preparação, ele se deparou com essa questão, certo? Com esse assunto, passou por ele, mas esse assunto passou e não ficou. Ou seja, ele não fixou o conteúdo. Então esse vídeo aqui, ele chama Fixando Conteúdos. Você sabe por quê? Sabe o que vai diferenciar? O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença, gente, lá no dia da prova, não são horas estudadas de A, B, C. Vai ser o seguinte, um dos principais pontos vai ser o seguinte, a capacidade do aluno em fixar mais conteúdos. Então, preste atenção, os alunos que são muito competitivos, os alunos que conseguem resultados extraordinários, são aqueles alunos que conseguem fixar mais conteúdo. Então, fixar conteúdo significa dizer o seguinte, cara. Significa dizer que o aluno aí vai se transformar em um aluno competitivo. Ok? Beleza. Então é o seguinte. Então, diferencial competitivo chama-se fixar conteúdos. E aí, professor? Como é que você vai fixar conteúdo? Cara, você tem diversas maneiras de fixar conteúdo. Eu conheço pessoas que conseguem fixar conteúdo ouvindo músicas. Eu conheço outras pessoas que conseguem fixar conteúdos fazendo estudo de leitura em voz alta, fazendo uma leitura em voz alta e assim por diante. Então o que acontece? Vocês aí vão ter que ter um método, tá? Concurso público, gente, você sempre estuda contra o relógio. Porque você tem o quê? Tem a data da prova. Então o que acontece? O aluno aí está sob pressão. Então, o professor vai recomendar para vocês um modelo mental. O que é o modelo mental? O modelo mental será aquela postura que o aluno tem, tá certo? Que o aluno vai ter aí, como é que ele vai se portar no decorrer dos seus estudos. Tá certo? Professor, como é que eu vou me portar no decorrer dos meus estudos? Você tem que ter esse modelo mental. O modelo mental norteia as pessoas. Em estudar também tem que ter esse modelo mental. Então você tem aqui, você sempre tem que estar no modelo mental com o seguinte pensamento. Lembra-se que esse vídeo estamos se fixando conteúdos. Como você deve estudar? Né? Tenho que aprender agora. Não terei tempo depois. Cara, se você está lá com aquele assunto, cara, na sua frente lá, se na sua programação de estudos aquele horário é para você devorar aquele assunto, você tem que vencer as suas paixões. E você tem que falar para si próprio para o assunto. Cara, olha só, eu não vou deixar para depois, porque você fica deixando para depois, tá? Você sempre vai ficar deixando o quê? Coisas sem estudar. Você tem que ter a seguinte postura proativa. Tenho que aprender agora.
Mesmo que você não goste do assunto, mesmo que você tenha dificuldade, você tem que se superar, você tem que buscar essa motivação e essa energia. Não terei tempo depois, ou seja, ou você estuda agora ou você não estuda depois. Assim que funcionam as regras, né? Então, primeiro modelo mental, fazer na hora, aprender na hora, evitar deixar as coisas para depois. Outro modelo mental muito importante. Durante esse processo, você tem que estar procurando sempre o quê? Fixar o máximo de conteúdo possível. Como assim, professor? Fixar o máximo de conteúdo possível. Não adianta você estar ali estudando aí de corpo presente e você não está tendo qualidade nesses estudos. Fixar conteúdo é o quê? Estudar com qualidade. Lembre-se que eu falei para vocês. Esqueci. Esse esqueci é o principal falha pedagógica do aluno. Ele estava estudando aquele assunto, ele viu aquele assunto, ele passou por ele, mas ele não deixou registrado na sua cabeça. Moral da história, o assunto caiu na prova e ele perdeu um ponto. Cara, ponto doído. Por quê? Porque ele passou por aquele assunto, ele tinha. Então você tem que fixar sempre o máximo de conteúdo possível. E aí, professor? E aí o seguinte, né? Você vai ter que encontrar um método que se enquadre no seu perfil. Professor, como assim, professor, encontrar um método? Cara, é muito simples. Todo mundo aí, ele tem uma característica de estudar. Alguns, como já disse, conseguem fixar conteúdo ouvindo música, outro fazendo leitura em voz alta e assim por diante. Tem várias, outros fazendo os mapas mentais, esqueminhas, tá certo? Tem cara que coloca em cartolina e vai pregando nas paredes. Cara, tudo é válido, tá? Então o aluno, ele tem que encontrar um método para fixar, para potencializar os assuntos, né? Então, eu digo assim para vocês, eu vou passar para vocês agora uma sugestão, no caso, eu utilizo essa metodologia, né, de fixar conteúdo, que é você fazendo aí resumos e escrevendo. Então é o seguinte, sugestão para os alunos aí, cara, esse método aqui, eu não vou falar para vocês que ele é o mais utilizado, que ele é o mais eficiente. Eu só digo para vocês que é o método aí que dá certo, cara. Então o que você tem que fazer? Uma sugestão para vocês, cara. Primeira coisa, você para depois do vídeo, você vai lá na papelaria e compra um cadernão, ó, dessa espessura aqui, cara. Tá com várias matérias. E aí você está assistindo a aula do professor Luiz Antônio. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que organizar os seus estudos. Você tem que tentar, eu estou estudando, mas eu tenho que sempre, você tem o foco de quê? Primeiro, eu tenho que aprender agora, não posso deixar para depois. Segundo, eu tenho que fixar conteúdo. Quem fixa conteúdo que passa em concurso público, tá certo? Então é o seguinte, você vai pegar, tem que se organizar. Você coloca lá o nome da aula, o nome da disciplina, o nome da aula, a data, o nome do professor e começa. Então é o seguinte, sugestão, cara, você procurar fazer anotações e anotações e anotações, tá? No caderno. Só que anotações organizadas, tá? Tentar você fazer uma caligrafia aí, legível, fazer uma anotação clean, limpa para vocês. Então você fazendo essas anotações da aula, procurar o máximo possível fazer as anotações, vai anotando, vai escrevendo. Isso vai lhe dando até o que capacidade aí de você conseguir fazer um texto dissertativo, tá? Parou o assunto, você olha lá, terminou a aula, aí você olha para o caderno e verifica o que você aprendeu. Depois que você verifica o que você aprendeu daquela aula, se você puder aí, faça aí um texto de 10 linhas, faça os mapinhas mentais, faz uns organogramas. Então isso aqui é a dica para vocês fixarem conteúdo. Cada vez que você escreve, gente, você consegue fixar mais ainda o conteúdo. Tá? Então não adianta você, chegou lá, assistiu aquela aula linda e maravilhosa, de braço cruzado, não fez nenhuma anotação, você pode ter certeza que no outro dia, você já lembra muito pouco dessa aula. E assim por diante. Agora, se você fizer as anotações, tá? Quanto mais detalhado, melhor.
você pode ter absoluta certeza que você vai fixar cada vez mais conteúdo. Inclusive, esse caderno, você tem que transformar esse caderno no seu principal instrumento de estudos. Aonde você levar esse cara, você tem que colocar o cadernão debaixo do braço aí e tá lá. Você está lá na fila, você está lá sendo aguardado aí no seu médico, você é um paciente. Você está com o cadernão lá, cara. Não pode perder tempo, ó. E você vai fazendo o quê? A revisão. Tá certo? Legal? Então tá aí para vocês essa FAQ muito importante de fixando o conteúdo. Vamos escrever, fazendo essas escritas aí, você pode ter certeza que o nosso método aqui, ele tem resultados muito positivos aí. A gente tem aí centenas e centenas de pessoas aprovadas no Brasil todo. Legal, meus amigos? Então um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Legal, né? Então tá aí para vocês. Cara, faça as anotações. Tente organizar o seu caderno, ficar aquele caderno bonitinho, limpinho, né? Com as letras legíveis, não é isso? Você encontra fácil o assunto estudado, cara, porque esse caderno é importante demais, cara, tá? Tá certo? Então aí a dica para vocês, fixando o conteúdo, né? Vamos lá para o quadro de medalhas. Nós temos o primeiro colocado, Pedro Lopes Miranda Júnior, medalha de ouro, né? Da representante aqui do Mato Grosso. E representante do Tocantins com medalha de prata e bronze, né? Medalha de prata aí, Caroline Pereira Cabral, e medalha de bronze, Nazarildo Moura da Cruz, medalha de bronze também representante do Tocantins, né? Então tá aí para vocês aí o quadro de medalhas. Isso aqui é muito importante para o aluno se situar, cara, para ele saber como é que está o nível dos seus estudos. Você pode ter certeza que os caras que estão aqui no quadro de medalhas, eles são potenciais alunos a serem aprovados, né? É claro, então isso aqui é fazer uma competição saudável para os alunos, né? Professor, e esse cara aqui? Cara, esse cara aqui é sua meta. Professor, 2 páginas, 2 páginas. Qual que é o objetivo? O objetivo desse cara aqui é você aí transformar todos esses vermelhinhos em verdinho. Verdinho porque significa dizer que você cumpriu a meta, cara. Cara, cada meta, cada aula que você assiste, cada verdinho que você coloca lá no seu quadro, no mapa de batalha, pode ter certeza que é um pequeno passo, mas um passo muito importante para a sua aprovação. Pode ter certeza disso, né? Prestação de contas. Estamos aí para vocês. Então nós temos aí 2 semanas. Na segunda semana foram aí, a primeira e a segunda, 49 videoaulas exclusivas do Lá Concursos. E o total de horas foram 53 horas de videoaulas, né? Pode ter certeza que isso aqui é uma grande preparação para os nossos alunos. Grande encerramento nosso do Personal Coach. Primeiramente eu quero fazer aqui uma justificativa dessa camiseta aqui. Essa aqui é uma camisa aqui de um time que nós patrocinamos aqui no Mato Grosso, que é o Galactus, né? Esse aqui é um time de futebol amador. Só contando um pouquinho a história para vocês entenderem. Nós patrocinamos uma Copa, né? Uma mini Copa de futebol, né? E o professor foi na final, assistir a final, né? Fui com meu filho e lá tinha um time que não estava com todo o uniforme caracterizado, né? Ou seja, calção, meião, né? Camiseta. E aí a gente resolveu patrocinar esse time, né? O Galactus, inclusive ele perdeu a final. E esse aqui é o uniforme que a gente está oferecendo para eles aí. Eles aceitaram aí o nosso patrocínio. E nós aqui do Lá Concurso, a gente sempre procura incentivar o esporte, incentivar as pessoas aí que estão sempre trabalhando com educação, fazendo atividades esportivas. Tá certo? Então aqui o uniforme do Galactus, né? Aqui é o uniforme número 2, né? Depois a gente vai passar o uniforme número 1 aí pra galera aí. E com certeza esse uniforme aqui vai trazer muita sorte, né? Falando em uniforme, nós temos também, nós patrocinamos 3 atletas profissionais de MMA, né? E nós fizemos uma votação na internet essa semana para escolher qual que seriam as peças publicitárias do Lá Concurso, né? Então nós temos aqui a opção número 1 e nós temos a opção número 2. A opção número 2 aqui foi a vencedora. Então nós temos aqui agora nossas camisetas, assim que será
as camisetas do LAC Concursos aí, treino, né? Frente, verso, as camisetas, o calção, né? E o nosso boné. E claro que nós vamos fazer aí uma quantidade até significativa, distribuir aí para os nossos professores, colaboradores, né? Todos os nossos colaboradores. Tá certo? Então, aí, muito obrigado aí pela participação, né? Essa semana eu li uma matéria na Folha Dirigida dessa senhora aqui, que ela passou no concurso de escrivão e ela está muito contente. Então eu falei, poxa, legal, né? Vamos compartilhar essa experiência no Personal Coach, né? Servidora conta a sua experiência profissional como escrevente. E aqui está a matéria. Vou fazer a leitura para vocês, né? Boa remuneração e estabilidade. Esses são os dois principais motivos que levaram Luciana Pinto Pinheiro, 28 anos, a prestar o concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. O edital da seleção que prestou foi publicado em 2003, sendo que a primeira etapa da avaliação objetiva foi aplicada em 2004. Na época, trabalhava como auxiliar técnico administrativo na Prefeitura de São Paulo e havia um ano que ingressaram na Faculdade de Direito. Queria atuar em um órgão relacionado com a área de Direito e precisava de um salário maior para pagar o curso, explica a Luciana, né? Olha que história legal, cara. Para ser aprovada, ela conta que se dedicou afinco para a prova. Com o seu horário na Prefeitura era das 11 às 17 horas, acordava todos os dias às 5 horas da manhã e já começava a estudar. Dedicação. Quando chegava no trabalho, voltava a estudar até o momento que não aguentava mais de sono. Relembra, seu principal material de estudo foi uma apostila com explicações das disciplinas cobradas e exercícios de provas anteriores. Aos sábados e domingos também estudava o dia inteiro. O que ajudou bastante foi o feriado do carnaval antes da prova. Enquanto todos viajavam, fiquei em casa estudando, diz. Após a dura rotina de preparação, Luciana recebeu a notícia da aprovação no final de 2005. Lembro que tomei posse no dia 15 de dezembro de 2005, olha aí, dia do meu aniversário, hein? Conta, ao ingressar como escrevente no tribunal, sua primeira lotação foi no Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na zona oeste da capital paulista. Lá, atuou na sala de audiência e ficou responsável por digitar as atas de audiência e preparar os processos. Sempre que havia uma audiência, imprimimos a pauta com todos os processos da audiência. Nesse documento havia informações básicas como o nome das partes envolvidas e o número de processos, explica, né? Durante a dificuldade inicial que ela encontrou foi em não saber exatamente quais os procedimentos necessários para realizar suas tarefas. Porém, isto foi logo sanado, pois recebeu auxílio dos seus colegas e também dos próprios juízes. Atuou neste fórum até 2009. Como já estava formada e detinha o bacharelado em Direito, candidatou-se a uma oportunidade para assistente jurídica em um gabinete de juiz substituto de segundo grau. Para esta função, que é comissionada, a remuneração é maior. Recebemos o dobro do salário de escrevente, pois auxiliamos os juízes e realizamos pesquisas de jurisprudência. É uma função de grande responsabilidade, por isto é necessário ser bacharel em Direito, esclarece, né? Hoje, como assistente jurídica em um gabinete de desembargador, já planeja conquistar cargos mais elevados entre as opções da carreira jurídica. Quero prestar concursos para a Procuradoria Federal, para a Advocacia Geral da União, Procuradoria do Município, conta. Para os futuros candidatos, o novo concurso para escrevente, Luciana aconselha a ter foco. É preciso pegar o material e estudar bastante. Você não tem que se considerar bom, porque precisa ser melhor do que os seus concorrentes. Pense em sempre ser o melhor, indica. Então tá aí a experiência da Luciana, né? Só lembrando para vocês, eu achei legal trazer essa notícia para vocês, para a gente fazer um encerramento diferente, né? Só lembrando para vocês, concurso de escrevente de São Paulo está confirmado, tá certo? Nós teremos aí aproximadamente umas 1.500 a 2.000 vagas e claro que terá o personal coach do LAC Concursos. Tá certo, meus amigos? Então vamos aí
fazer um encerramento para vocês. Olha só, o nosso DJ Filipinho fez aqui uma mensagem que foi recordista no nosso Facebook dessa semana. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Exatamente, cara. Então a gente não precisa ficar só lamentando. Temos que levantar e mudar as nossas posições para alcançar os resultados pretendidos. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Clique lá